Olá! Me surgiu uma pergunta essa semana e resolvi compartilhar aqui com você. Se você já parou para pensar sobre isso, não que exista uma resposta clara, mas você já se perguntou até onde você vai e até onde Deus vai na sua vida? O que compete a você realizar e fazer? E por outro lado, o que compete a Deus realizar e fazer? Você já se perguntou sobre isso? Eu estava refletindo sobre isso e não sei se existe uma resposta única, óbvia e clara para essa pergunta. Eu mesma nunca tinha me feito, mas é importante a gente refletir sobre isso para que a gente não confunda o que é missão nossa com missão de Deus. Porque muitas pessoas estão ali esperando de Deus aonde era para elas estarem realizando e estão às vezes querendo fazer a parte de Deus aonde é uma área onde só Ele pode atuar, onde é aquele sobrenatural que só Ele pode fazer, onde é o efeito que Ele vai desenvolver. Então, Deus, Ele toma muito a iniciativa com a gente, dependendo do nível de intimidade que você tenha, todos os dias buscando, orando, fazendo o seu devocional. Eu percebo que Deus vai abrindo mais e mais e mais e vai se envolvendo mais à medida que nós, né, a palavra fala que se nós nos aproximarmos de Deus, Ele se aproximará de nós. À medida que nós damos esse passo de buscar mais, às vezes naquilo que você antes não pedia direcionamento, você passa a pedir. Às vezes antes de entrar numa reunião importante no trabalho, você faz uma oração e fala: Deus, faça a sua vontade, conduza esse encontro, porque nós não sabemos nada do que vai acontecer, mas Deus sabe, e é muito sábio da nossa parte ter essa atitude de entrega. Porém, nada vai me eximir de ir lá e fazer a reunião. E agora eu me lembrei de um fato, quando eu era recém-casada com o Marcelo, e éramos recém-casados, eu estava me preparando para uma reunião que eu teria no dia seguinte, mas eu estava muito confiante nessa reunião. Porém, era uma reunião muito importante. Eu seria ali a pessoa que ia apresentar um projeto que nós tínhamos feito no Brasil para uma equipe de fora, porque eles queriam talvez entender desse projeto e implantar fora, né, em países da América Latina. E ali foi uma dúvida, onde surgiu essa dúvida, isso anos atrás, né? Poxa, qual que é a minha parte, qual que é de Deus? Eu sabia que para ser bem sucedida, eu precisava entregar para Deus e confiar que ia dar tudo certo. Porém, eu acredito que pela imaturidade do momento, eu não consegui separar bem as coisas. A parte de Deus, a parte minha. Qual que era a minha parte? Eu não sabia falar espanhol tão bem. Eu estava muito tempo enferrujada, não falava espanhol no trabalho, apesar de já ter feito estudos e tudo mais. Não era uma língua que eu usava no dia a dia, nós falávamos muito mais inglês. Então eu estava muito enferrujada e eu não tive tempo hábil para me preparar. Ou seja, eu tive uma noite ali, eu não lembro muito bem se eu tive notícia dessa reunião com muita antecedência, normalmente não, né? As empresas marcam reuniões muito em cima. Mas ali eu não soube fazer muito uma gestão das coisas, que seria: qual que era o meu trabalho? Falar pouco, falar bem, passar o recado para que entendessem. E todo o desenrolar depois, deixar nas mãos de Deus. Mas, indiretamente, eu achei que na própria apresentação Deus estaria me ajudando. E Deus estava só assistindo. Porque a minha parte eu precisava fazer. A minha parte de ter clareza na explicação, ter confiança no meu espanhol, ter treinado, né, a prática, ter alinhado talvez com algum gestor para opinar: olha, eu vou fazer dessa forma, o que você acha, né, pedir opinião de um mentor.
Ou seja, quantos caminhos eu poderia ter tido que não a Deus primeiro? E Deus, ele sempre age naquilo que nós não podemos fazer, do que não está acessível para nós, que não está nas nossas mãos. Se cabe a você ser mais carinhosa no seu relacionamento, para que seu marido esteja mais satisfeito, vocês tenham uma relação mais próxima, que vocês conversem mais, Deus não vai poder mudar isso. Mude isso e Deus fará que, através dessa mudança sua, coisas novas e grandes aconteçam. Quando a gente começa a ter esse entendimento e praticar isso na nossa vida e olhar para as situações que a gente está esperando de Deus, uma resposta, talvez você esteja como eu, esperando uma resposta de Deus, quando na verdade você tinha que estar lá estudando, se aprimorando no espanhol ou pedindo ajuda de alguém para te direcionar naquela reunião importante. Não querer fazer sozinha, você e Deus, e você querer fazer ali a parte, que Ele fizesse a sua parte, né? E não precisasse do restante. Essa mensagem mexeu muito comigo, apesar de ser muito simples. Mas o quanto nós temos essa vontade, às vezes, de fazer o mais difícil, que é o que Deus pode fazer, e deixar de fazer aquilo que é simples. Às vezes o que você precisa fazer hoje é convidar alguém para alguma coisa. Às vezes o que você precisa fazer hoje é uma mensagem de follow-up para um cliente. Mas você está querendo fazer o mais difícil, que é o que Deus vai fazer, é essa pessoa prosperar para ela poder te pagar. Nossa, mas essa pessoa está numa situação tão difícil. Então, faça a sua parte, que é mandar a mensagem. Não cabe a você mudar a vida dela, mas Deus pode, naquela semana que você mandar mensagem de follow-up para vender algo para essa pessoa, entrar um valor que ela não esperava, ou aquele valor que ela comentou com você que ia entrar, e tudo fluir. Você entende que existe a parte dele, existe a nossa parte. Quando nós confundimos as partes, às vezes a gente está esperando de Deus, fazendo a parte dele, e ele tá ali parado porque você tá fazendo a parte dele, e a parte que era sua você simplesmente lavou as mãos e não está tendo nenhuma atitude, e ele está aguardando a sua atitude para que ele possa agir. Deus sempre age a partir de uma atitude nossa. Isso é histórico na Bíblia, em todas as pessoas que ele esteve à frente, conduzindo. É necessário a sua participação, é necessário a sua ação, é necessário uma atitude sua contribuindo. Ele vai fazer o sobrenatural, mas José precisava contar dos sonhos que interpretou para que Faraó acreditasse nele e quisesse tê-lo ao lado. Deus não ia fazer essa parte. Deus não ia até o Faraó acessar ali ele, falar com ele, explicar o que era o sonho, entende? Eu tô falando de uma passagem muito conhecida, bíblica, na história de José, do Egito, que, enfim, sofreu demais até que ele se tornou governador da maior província na época, e fez com que esse povo passasse ali por anos de dificuldades, bem protegido, porque ele teve uma estratégia de guardar alimentos para o período de dificuldade, e aí o Egito se tornou ali o lugar mais poderoso daquele tempo. Entende? Eu espero que essa mensagem seja reflexiva, mas que a gente possa colocar em prática, olhando para coisas que a gente tem esperado de Deus, e a gente precisa começar a fazer a nossa parte. E aquilo onde a gente estava fazendo a nossa parte, que na verdade com as nossas mãos nós não vamos conseguir, que a gente possa entregar para Deus. Que você faça essa troca hoje. Se você estava vivendo alguma falha, né, de hierarquia aí das ações, das atividades na sua vida, entregue a Deus o que é de Deus, o que é sobrenatural, o que você não é capaz de fazer, e assuma para você total controle dos processos e daquilo que está nas suas mãos. Eu espero que essa mensagem fale fundo ao seu coração, como está falando com o meu. Eu desejo que você faça um excelente dia.